Voltando aqui ao exemplo do livro do professor Tsuchiya, a gente fez na última aula as 3 iterações, né? Então, a gente tinha parado aqui. E aí, ao analisar os dados, eu percebi que o ΔQ ainda não tinha convergido, porque o critério de ΔQ é que ele seja menor do que 0,1, né? Aproximadamente 0. Aqui a gente está com ΔQ da ordem de 1. Né? Então, esse critério não foi atendido. Então, eu tenho que fazer mais iterações até atender os 2 critérios, de ΔQ e de somatório das perdas de carga. Eu fiz mais algumas iterações e fui converger o meu método de Hard-Cross na 7ª iteração. Né? Então, da mesma forma, né? Não muda nada, a gente vai calculando ΔQs até achar um somatório, né, um ΔQ menor do que 0,1, então aqui está tudo menor para todos os anéis, né, tem que convergir em todos os anéis, e um outro critério também é que o somatório da perda de carga tem que ser menor do que 0,05 metros de coluna d'água. E aí, esse somatório, para mim, foi para o anel 1, 0,01, para o anel 2, 0,01 e para o anel 3, 0,02. Então, eu posso considerar que atendeu todos os 2 critérios de convergência. E aí, o que eu faço agora? Bom, essa última vazão vai ser a vazão que eu vou utilizar nos meus trechos. Então, essa vai ser a vazão de dimensionamento. E essa vai ser a perda de carga em cada um dos trechos que eu calculei, né? O diâmetro, qual que é o diâmetro? É o primeiro diâmetro que a gente adotou aqui, porque esse método, ele avalia, ele faz as iterações para considerar uma vazão que esteja dentro do primeiro diâmetro que você sugeriu, né? No caso de não ter a convergência, eu teria que voltar aqui, sugerir diferentes vazões iniciais, mudar os meus diâmetros e aí tentar chegar novamente na convergência. Espero que isso esteja claro. Bom, verifiquei então, todos os meus critérios estão atendidos e aí eu vou lá para o dimensionamento da minha rede. Então, eu defini os diâmetros, tá? Aqui, ó, um resuminho. Diâmetro de todos os trechos, aqui eu incluí o trecho do reservatório até o ponto 1, que é esse trecho aqui. Né? Esse trecho aqui. Então, está incluído aqui também, porque a gente não dimensiona ele no método iterativo, mas depois a gente pode calcular o diâmetro com base na vazão que está passando naquele trecho, que era de 562,5, somatório das vazões, né? Então, o diâmetro adotado é de 700 milímetros. O comprimento é de 150 metros, portanto, eu consigo calcular a perda de carga, né, para esse trecho. Beleza. Então, tá tudo dimensionado, o diâmetro de todos os trechos e a vazão que está passando em cada um dos meus trechos. E eu tenho a perda de carga por trecho. Vou verificar as velocidades, se elas estão ok, de acordo com as velocidades máximas indicadas na tabela. Né? Então, vou verificar a velocidade. Se a velocidade não estiver atendendo, eu devo alterar o meu diâmetro de modo que a velocidade atenda, tá? Então, verifiquei a velocidade. Aí, a gente tem que verificar com relação à pressão. Tanto a pressão dinâmica quanto a pressão estática. A pressão estática é aquela pressão que não considera as perdas de carga. E a pressão dinâmica é a pressão considerando a água em movimento. Então, ela já tem que considerar a perda de carga em todos os trechos. Então, eu lancei aqui, né, para cada trecho, a cota do terreno, a montante e a jusante do trecho. Então, por exemplo, o trecho 1, 2. De acordo com o meu mapa aqui, trecho 2 é esse trecho aqui, certo? A cota do terreno no ponto 1 é aproximadamente 776. A cota do ponto 2 é aproximadamente 769. E foi isso que eu fiz aqui.
mais ou menos, né? 777, 778. Foi isso que eu fiz aqui. O meu reservatório está na cota 780 e o ponto 1 está na cota 777. Então, eu fui repetindo onde eu tinha coincidência de trechos, por exemplo. Aqui eu tenho o trecho 2, 3. A cota do ponto 2 já foi analisada, 768. Então, é igual a essa, certo? Então, preenchi a cota do terreno, a jusante e a montante para todos os trechos. Depois, eu vou avaliar qual que é a pressão estática mínima. A pressão estática mínima é aquela pressão que eu tenho quando o nível do reservatório está no mínimo dele, né? E que a água não encontra-se em movimento. Então, eu vou considerar que a pressão estática mínima, a partir do reservatório, eu tenho a cota do meu reservatório, cota mínima e cota máxima. A pressão estática máxima eu posso calcular com a cota máxima do nível d'água e a pressão estática mínima eu posso calcular com a cota mínima do nível de água. Então, eu quero calcular a pressão estática mínima para ver se vai ter algum problema na minha rede, se tem alguma pressão inferior às mínimas, né, exigidas. Então, 796, que é a cota mínima do nível d'água. Então, a pressão estática vai ser a cota do nível d'água, o nível d'água, né, que é 796, menos a cota do terreno. Essa é a carga de pressão que eu tenho lá no meu reservatório. Eu marquei em rosa aqui porque eu tenho que começar por este ponto, que é um ponto que eu conheço e consigo regular o nível da água. Então, por isso que eu começo sempre a partir do reservatório que é conhecido. Então, a pressão estática no reservatório é 16, que é o nível mínimo do reservatório menos a cota do terreno, né? A carga de água hidráulica que eu tenho. A pressão dinâmica vai ser a pressão estática menos a perda de carga que eu tenho no trecho do reservatório até o ponto 1. Então, essa vai ser a minha pressão dinâmica, né? A montante do trecho. Então, 15,55. A jusante vai ser a pressão estática jusante menos a perda de carga entre o reservatório e o ponto 1. Como que eu achei a pressão estática ajusante? A mesma coisa, vai ser a cota do reservatório, né? Vai ser a pressão estática do reservatório somada com a pressão devida ao desnível, né, que eu tenho. Então, sem considerar a perda de carga para esse quadradinho aqui de pressão estática, eu vou considerar apenas a pressão devido à altura de líquido lá no meu reservatório e a pressão que vai ser gerada devido ao desnível, né? Então, aqui eu tenho a pressão a montante mais o desnível entre o reservatório e o ponto 1. O desnível entre o reservatório e o ponto 1 é a subtração entre as cotas do terreno, né? Aqui a montante é ponto do reservatório e a jusante, ponto 1. Bom, essa pressão estática jusante é a pressão estática no ponto 1. Então, eu vou repetir ela aqui para o trecho 1, 2. A partir da pressão estática a montante no trecho 1, 2, eu consigo calcular a pressão estática a jusante no trecho 1, 2, que é a pressão estática no ponto 2, né? E ela vai ser a pressão estática no ponto 1 mais o desnível entre o ponto 2 e o ponto 1. Então, foi isso que eu fiz. Vou repetir aqui embaixo, né? 28, repetir, porque aqui é o ponto 2 do trecho 2, 3. Mesma coisa para calcular a pressão estática do trecho 2, 3 no ponto 3, eu vou pegar a pressão estática montante e vou somar com o desnível entre o ponto 2 e o ponto 3. Então, fazer 768 menos 756. E assim eu fui fazendo, certo? A pressão dinâmica vai ser a pressão estática menos o somatório das perdas de carga
de todos os trechos até chegar no meu trecho. Então, por exemplo, a pressão dinâmica a montante do trecho 1, 2 vai ser a pressão estática a montante do trecho 1, 2 menos a perda de carga que eu fiz para chegar até o trecho 1, 2. Então, aqui, ó, o trecho 1, 2, ele está aqui. Mas então eu tenho a pressão estática no ponto 2, no ponto 1, menos a perda de carga entre o reservatório e o ponto 1, né? Então vai ser a pressão estática no ponto 1, pressão estática no ponto 1, menos a perda de carga entre o reservatório e o ponto 1, que é 0,45. A jusante, a mesma coisa, vai ser a pressão estática no ponto 2, menos a perda de carga até eu chegar no ponto 2. Então, vai ser a pressão estática no ponto 2, menos a perda de carga entre o reservatório e o ponto 1, somada com a perda de carga entre o ponto 1 e o ponto 2. Então, eu tenho que percorrer o caminho para achar qual que é a perda de carga até esse trecho, né? Então, a jusante vai ser a pressão estática no ponto 2, menos a perda de carga do reservatório até o ponto 1, que é 0,45, e do ponto 1 até o ponto 2. Vou repetir ela aqui, porque aqui é o ponto 2, né? A mesma pressão dinâmica. No ponto 3 vai ser a mesma coisa. Qual que é a pressão dinâmica? É a pressão estática menos as perdas de carga até o ponto 3, certo? A pressão estática é 40 metros e por quais trechos que eu passo até o ponto 3? Vou passar pelo trecho R1, 1, 2 e 2, 3, já que é a jusante. Então, foi isso que eu fiz. É a pressão estática, 40, menos o somatório entre as perdas de carga do reservatório até o ponto 1, do ponto 1 até o ponto 2 e do ponto 2 até o ponto 3. E assim eu fui fazendo para todos os trechos de todos os anéis. Lembrando que eu posso ter trechos em comum e nesses trechos em comum a pressão tem que ser igual. Então, eu nem preciso calcular. Se eu já calculei uma vez, basta eu igualar. Se eu calcular, né, se eu quiser calcular, eu posso. Só que vai dar uma pequena diferença e essa diferença está atrelada ao erro cometido quando a gente faz o processo iterativo, né? Esse processo iterativo, ele tem um erro atrelado, que é aqui, ó, a nossa perda de carga, né? O somatório da perda de carga, o ideal é que desse 0, e não deu, né? Então, esse erro, ele é levado para cá, e por isso a gente pode ter valores ligeiramente diferentes se a gente calcular para um mesmo trecho a partir de duas formas diferentes, né? Eu calculo para esse trecho a partir desses termos aqui e para esse outro anel eu calculo a partir de outros termos, né? Da pressão estática jusante calculada aqui, por exemplo. E aí vai dar uma ligeira diferença, mas vocês podem ignorar ou então simplesmente, quando for trechos iguais, repetir o valor, tá certo?